Sextou, né? Hoje é sexta-feira. Começamos com a temperatura. Já tivemos a máxima hoje de 21 graus e a mínima de 18 graus, né? Depois daquele calorzão de quinta, começamos o final de semana com tempo agradável. Comigo, Lucas Braga, corintianíssimo. E a você em casa que me acompanha, eu sou Geraldo Júnior. Você que me acompanha no canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV, no Facebook do Guarulhos em Destaque e no nosso canal no YouTube /Guarulhos em Destaque. Meu amigo, vamos ao portal de notícia guarulhosendestaque.com.br. Daqui a pouco eu converso com os advogados Dr. Leonardo Camargo e também Dr. Hérito Santana. Olha aí, que boa notícia! Guarulhos dará desconto de até 50% no IPTU para quem transferir veículos para o município. Aí você fala, Geraldo, o meu carro está aqui. Não, é para quem vai transferir, tá? Fica bem claro isso. Você lê a matéria, você vai entender. Vamos às notícias do Brasil. Vamos subir a tela, meu grande amigo Lucas Braga. Sobe mais as notícias do Brasil. Um pouquinho mais embaixo, Lucas, pode subir a tela? Nós temos informações do esporte subindo. O que é que temos? Passa mais um pouco, chegou o Brasil. Né? Olha aí. Atenção, hein? Procon orienta sobre compras na Black Friday. E o Senado aprova texto que tipifica injúria racial como racismo. Obrigado, meu amigo Lucas Braga. Vamos ao nosso primeiro convidado que já está antenado, aguardando o almoço, a janta do meu amigo Dr. Wellington. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo Camargo, advogado criminalista. Tudo bem? Boa tarde, Geraldo. Tudo bem? Boa tarde, os telespectadores da TV Guarulhos. Boa tarde, a produção querida do debate. Estamos à disposição aqui. Um grande prazer estar com vocês sempre. Obrigado, doutor. Daqui a pouco tem a participação do nosso colega, doutor Wellington Santana Júnior. Olha só, hoje, porque amanhã, conhecido como sábado, dia 20, o dia da consciência negra, inclusive hoje, o Senado aprovou uma lei que tipifica, né, injúria racial como racismo. Já é um grande avanço. E a Lei 7.716 de 1989, conhecida como Lei do Racismo, pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade. Em seu artigo 3º, a lei prevê como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar que alguém tenha acesso a cargo público, ou seja, promovido, tendo como motivação o preconceito ou a discriminação. Já está também na tela o doutor Wellington, está avisando aqui, estamos aguardando ele. Enquanto ele entra, doutor Leonardo Camargo, você, a sua especialidade, um dos mais conceituados advogados criminalista do Estado de São Paulo. Eu gostaria de discutir, de criar um debate, porque todos os dias nós temos esse problema. Esta semana, jogadoras do Corinthians tiveram esse problema no Uruguai contra o Nacional, uma competição esportiva. Mas isso acontece diariamente. Doutor Leonardo Camargo, é com você. Então, Geraldo, nós, infelizmente, no Brasil, já temos o problema de racismo desde a época do Império, né? Como fomos um país colonizado por brancos escravagistas, né? Então, nós já temos esse problema de discriminação, né? Discriminação, né? Desde o Império, né? Então, infelizmente, é uma cultura social que vem, né?
Aham. Como a nossa base estrutural foi feita de pessoas escravagistas, né, nós tivemos esse problema desde o início. E é um problema estrutural, né, que veio com o tempo e infelizmente permanece até os dias atuais. E o que nós temos que ensinar é para as próximas gerações é que nós somos todos iguais, independente de raça, cor, e a própria Constituição, se você olhar lá no preâmbulo, que é o início da construção da Carta Magna, ela diz que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, raça, cor, né? Então, a própria Constituição já veio para blindar e tentar aí, equilibrar a própria sociedade, porque ela já vinha com esse histórico, né? A nossa sociedade já vem com o histórico de racismo. E seria bom a gente falar um pouco depois, Geraldo, sobre o racismo estrutural, aquela proteção de classes, principalmente no serviço público, né? Que tem que ser combatido, né? Pessoas predominantemente brancas em cargos de poder público, né? Aí tem as leis vindo equilibrar, tendo cotas, né? Cotas, é muito legal a gente falar depois, também um pouquinho mais para frente. Agora, a gente sabe, nós temos em Guarulhos o primeiro vice-prefeito negro da história da cidade, o nosso amigo o professor Jesus, né? Que é e ele, conversando comigo, aliás, é o nosso convidado da próxima semana. E ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele a respeito da sua história de vida, né? Do racismo. Mas me parece que o doutor Wellington já entrou nesse bate-papo, ainda não. Daqui a pouco ele vai entrar nesse bate-papo. Mas voltando ao vice-prefeito, ele fala, Geraldo, a discriminação ainda acontece hoje, como vice-prefeito. Ele disse que chegou num evento com o prefeito, disse, olha, aqui está o prefeito da cidade de Guarulhos e o vice, aí perguntaram, cadê ele? Ele estava do lado do prefeito. Cadê o vice-prefeito? Aí sou eu. As pessoas queriam... Sabe aquele susto? Você é o vice-prefeito de Guarulhos? Então, nós estamos falando da autoridade máxima do município, que é o prefeito e o vice. O seu vice, ele disse, olha, Geraldo, como vice-prefeito, ainda tem essa discriminação, esse racismo, né? Que podemos até chamar, entre aspas, de estrutural, doutor Leonardo. Como muito bem falado, Geraldo, o racismo estrutural é uma coisa que apodrece aí, principalmente a área pública, né? Para Sim. as pessoas, infelizmente, afronta uma pessoa negra ser chefe do executivo do que um branco, né? Infelizmente, você deu um exemplo de uma pessoa pública, uma pessoa que desenvolveu uma carreira política brilhante para poder chegar onde está, e infelizmente em 2021 sofre um preconceito, né? Então, como que um vice-prefeito negro, né, pode... Se você olhar, eu acho que naquela bancada, se tivesse outros representantes do executivo, eu coloco 5%, se for negro, seria muito grande o número, né? E um Sim. exemplo um exemplo para nós também, Geraldo, é É. você pegar o poder judiciário. Se Sim. você olhar o órgão máximo, se você colocou como exemplo o órgão máximo, que é o executivo de um município, vamos colocar o STF. Se eu salvo o melhor juízo, também não chegou nem a 5% pessoas negras. A última pessoa nós tivemos o Joaquim Barbosa. Eu acho que foi Sim. o único presidente negro da história. Em quanto tempo de império aí Sim. que nós temos de Constituição do Brasil? Aham. Um negro, né? Um presidente negro do STF. E vamos mais aqui para o estado de São Paulo. Salvo o melhor juízo, nunca na história do estado de São Paulo se teve um presidente negro, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Verdade. Nunca, eu acho que aqui, eu em Guarulhos, fiz uma audiência com um juiz negro. Eu, eu só enfrentei um promotor negro em Guarulhos, para você ver como uma estrutura como poder judiciário. Se algum colega puder me corrigir depois, eu não conheço juízes negros em Guarulhos. Eu enfrentei só um
juiz, um promotor negro, para você ver como que a estrutura ela é um pouco já racista, né, pelo seu própria Constituição, né? Como ela se Sim, forma, né? sim. Então, é uma coisa aí que os governantes têm que proteger, né, o acesso de todas as raças, cores, credos, né? Principalmente na área pública, né? Se o Aham, exemplo não vem de dentro de casa, Geraldo, quem que vai dar o exemplo, né? sim. E é importante você teve a felicidade de estar em casa, e aí a gente entra num tema muito importante do bullying, né? Muitas crianças ainda hoje sofrem bullying nas escolas pela sua pigmentação de cor, né? E aí entra a tarefa do pai. Então, estamos, para você que está acompanhando agora no canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV, na rede social no Guarulhos em Destaque, no youtube.com/barra Guarulhos em Destaque. A pauta do programa hoje é discriminação racial. A importância de estarmos discutindo, e hoje, sexta-feira, eu estou discutindo com o doutor Leonardo Camargo nesse debate, aguardando daqui a pouco a participação também do ilustre advogado, doutor Ayrton Santana Júnior. Então, doutor Leonardo, você que é pai, você tem um filho, né, um adolescente, com certeza já deve ter ouvido dele, ó pai, eu já ouvi bullying de colegas da cor negra, né, sofrerem discriminação. E nas escolas hoje, as denúncias elas chegam num volume muito grande e é preciso que professores, pais de alunos se conscientizem de evitar constrangimentos para o aluno na sala de aula, né, doutor? Exatamente. Voltamos a falar que os maiores exemplos vêm dentro de casa, independente do seu padrão social, do seu nível de socioeconômico, né? Os maiores exemplos vêm. Os filhos são espelhos dos pais, né? Então, tudo que você faz dentro da sua casa, um exemplo negativo, ele copia do lado de fora. A criança nada mais é com a copiadora dos pais, né? Então, É, se você tem alguma conduta, tem um preconceito, e é bom falar também que o racismo não é só de situação de cor, Geraldo. Pode ser também de índios, ou pessoas, né? Então, a xenofobia também é uma coisa que aversão a estrangeiros. A gente sabe que alguns países aí têm aversão a pessoas que vêm de outros países para trabalhar. Graças a Deus, o Brasil é um país que recepciona todos de braços abertos, né? A nossa aham. nação criou. Então, que todos nós somos abertos a críticas, todos nós somos abertos aos novos conceitos, né? Então, independente de raça, cor, seja próximo do seu amigo, do seu irmão. Todos aqui viemos, fomos feitos de uma nação, feitos de multi-miscigenações, viemos pessoas do mundo inteiro formar o Brasil, e principalmente o negro. Se não fosse o negro no Brasil, nós não teríamos metade das coisas. As capitais, as principais capitais do Brasil foram Sim, construídas por pessoas negras. sim. Você vai na história delas, São Paulo, Rio de Janeiro, a Bahia, que não fosse o povo negro na Bahia, como que seria a música brasileira? Como seria a Verdade. música, né, Geraldo? Com Sem o certeza. negro. Nós E devemos olha, muito, é, muito, muito, devemos muito a eles. a aprovação da lei é um marco importante no combate ao racismo, porque criminalizou as condutas racistas, definindo-as como crime inafiançável, imprescritível. Isso, doutor Leonardo, significa que não é permitido pagamento de fiança para liberdade de prisão e que o crime pode ser denunciado e julgado em qualquer época. Ou seja, é um avanço muito importante para a sociedade, tá certo isso? Exatamente, é um crime, vamos dizer assim, que é tão afrontoso que o próprio legislador, quem produziu a lei, falando que não pode ter alguns benefícios, como Sim. a fiança, na situação do racismo, né? É um crime hediondo. Para você ver a complexidade do racismo,
na mão do juiz, ela é equilibrado da mesma forma que um crime de tráfico de drogas, para você ver como que o legislador quer proteger esse tipo de pessoa. Então, se você aí praticar o crime de racismo, você é preso em flagrante, não terá o direito à fiança, ficará preso à disposição da justiça, e aí, quando você tiver uma audiência com o juiz, numa audiência de custódia, o juiz irá analisar se você tem um direito legal de responder solto esse crime. Então, cuidado, você que pratica racismo, você que tem condutas afrontosas, você desrespeita a cor negra, né? A cor preta, você terá sérios problemas aí futuramente. E não terá nenhum choro. E ninguém, Geraldo, é muito importante falar que ninguém pode declarar desconhecimento da lei. Porque muita gente quer ali se proteger e falar, eu não sabia, mas sou simples. Não interessa. O legal é diferente do moral e o moral é diferente do legal. Então, é muito importante falar que ninguém pode um dia se proteger dizendo que não conhecia isso. Aí o juiz vai falar para você, mas o senhor não tem educação? O senhor não tem princípios? Então, cuidado com isso daí. Você será nivelado da mesma maneira que um traficante, que um homicida, porque é de tão grave que a lei fala desse crime de racismo no Brasil. Agora, estamos conversando com o especialista, doutor Leonardo Camargo, o advogado conceituadíssimo do Estado de São Paulo. Agora, a gente sabe também, doutor, que nem... me parece que o doutor Wellington já está aí no link, ele acabou de me avisar aqui. Se você puder verificar, Lucas, te agradeço. É importante também frisar que existe parte da população brasileira que não tem acesso à informação, porque a internet não chega no Brasil inteiro, né? Isso é fato. Agora, como fazer com esse cidadão que mora em local? Ontem eu acompanhei uma matéria de uma criança adolescente que com a chuva ela não consegue ir para a escola porque a perua escolar não consegue chegar. E onde ela mora não tem internet. Nós estamos no século XXI, ainda existem localidades no Brasil que a internet é algo raro. Então eu pergunto para você, essas famílias que desconhecem os seus direitos, a situação ainda é muito mais complicada, né, doutor Leonardo? Exatamente. Infelizmente, ainda temos esses problemas. Mas isso, Geraldo, vamos dizer assim, essa criança não tem acesso a uma boa informação. Mas o pai, minimamente, pode ensinar a ela princípios básicos de educação, de respeitar o próximo, respeitar o amigo preto, respeitar aquela pessoa homossexual, dizer que todos têm o seu espaço na sociedade, que todos são iguais, que todos podem defender e sentar, ter um cargo público, respeitar aquela pessoa por ter uma deficiência física. Então, tem alguns princípios que não estão na lei. Eu acho que o pai, e como é muito importante falar, Geraldo, que na nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade. É um dos artigos que eu acho mais lindo da Constituição, que fala que a família é a base da sociedade. Porque o que o legislador falou com isso? A maior formação de caráter está na família, independente da sua riqueza, do seu grau de estrutura de educação. Então, vocês aí que estão nos assistindo, que é pai e mãe, vocês estão formando pessoas para a sociedade. E sempre eu falo, né, Geraldo? Uma sociedade educada é uma sociedade equilibrada, é uma sociedade mais justa, é uma sociedade que sempre vai brigar pelos seus direitos. Já está nesse bate-papo o nosso colega doutor Wellington Santana Júnior. Já almoçou, já jantou, ele já fez a sua corrida matinal, né? O nosso Tarde, meus amigos. Wellington Santana, doutor Wellington Santana Júnior, né? Entrando aí de volta no seu aconchego. Seja bem-vindo, doutor Wellington. A pauta hoje, como tinha avisado, é discriminação racial. Eu comecei o debate hoje conversando com o nosso amigo e colega e irmão, doutor Leonardo Camargo, falando da discriminação racial de uma maneira geral. Nas empresas, doutor
Wellington, já fazendo parte dessa roda de debate, os problemas são maiores ainda? Boa tarde, meu amigo Geraldo Júnior. Boa tarde, Léo Camargo, meu grande amigo. Saudades de vê-los aí presencialmente, dos nossos almoços. Hoje almocei aqui mais distante, mas em breve estaremos juntos aí nos nossos almoços, se Deus quiser, tá? E esse tema é muito importante, esse tema é um tema fundamental e nós sempre trazemos aqui à voga, né? Trazemos em pauta, porque ainda a discriminação racial é muito grande, Geraldo, no ambiente de trabalho. Infelizmente, essa discriminação ela é enorme. Eu vou te passar uns dados aqui, o doutor Leonardo Camargo também, e o público de modo geral vai ficar impressionado, mas hoje em dia, nos níveis, nos cargos de liderança, né, diretoria, apenas aí negros, a menos de 5% ocupam cargo de liderança nas empresas hoje no Brasil. Gerência, 7%. E quando a gente volta ali para a base, não diretoria, não gerência, mais de 65% dos cargos são ocupados por negros. Então, o racismo, a discriminação racial, infelizmente, continua acompanhando a nossa sociedade brasileira, e quando chega nos cargos superiores, dificilmente os negros são promovidos. Isso é um reflexo aí desse racismo, e infelizmente acaba faltando lideranças, né, modelos, referências negras nos cargos de liderança, para que seja estimulado, incentivado até essa mudança de cenário dentro do nosso país. A minoria, infelizmente, é negra. Nós temos a honra aqui de ter o nosso o líder da bancada, é o nosso querido Geraldo Júnior, uma pessoa negra, né? Assim como nossas origens também, meu pai, enfim, a maioria de nós brasileiros, mas o perfil do Geraldo Júnior na liderança, por exemplo, desse programa, fortalece a imagem, tanto pela qualidade do programa, pelas ideias, pelo debate que ele apresenta, e até por trazer também um tema tão relevante como esse. Por isso, parabenizo meu amigo negro, um carinho muito grande por ti, meu amigo Geraldo Júnior. E eu quero aqui também agradecer. Esse mês de novembro, eu recebi uma homenagem, fui laureado personalidade negra da comunicação, evento que aconteceu no Adamastor, agradecendo aí a professora Sandra, a organizadora do evento, que já acontece há 5 anos. Recebi o prêmio do jornalista e senador Abdias Nascimento. E aí a gente agradece a todos os organizadores deste evento que aconteceu no Teatro Adamastor, na cidade de Guarulhos. Aí eu perguntaria a vocês em relação às cotas para os negros. O que vocês acham? E aí eu vou deixar vocês dois para criar o debate dessas cotas. Daqui a pouco também, senhores, vai entrar nessa roda o nosso presidente da OAB, doutor Eduardo Ferrari. Fique à vontade para discutir a opinião dos advogados, doutor Wellington Santana Júnior, doutor Leonardo Camargo, a respeito das cotas para negros nas universidades. Então, Geraldo, eu entendo ser extremamente favorável à reserva tanto de universidades federais como escolas públicas e até os cargos públicos, né? Como o doutor Wellington falou, já há uma dívida moral com a sociedade das pessoas negras. Para você ver, nós colocamos um exemplo, eu acho que o doutor Wellington, você não escutou, né, doutor Wellington? Qual foi o único que nós tivemos na corte do STF em toda a sua estrutura, né? O Joaquim Barbosa. Então, quantos anos, quantas décadas demorou para ter um presidente negro, né? Para você ver. E o judiciário? O judiciário estadual, eu não sei o TRT, se teve presidência negra. Já teve presidência negra no TRT? Desconheço. Eu acho que já. Lá no trabalhista, eu acho, hein? Recentemente, eu não me lembro de nenhum, Geraldo. Dos últimos 10 anos para cá, não me recordo. Tem uma pesquisa, apenas 12% de negros na magistratura, hein?
apenas 12% dos magistrados são negros no Brasil, segundo o CNJ. Então, eu não conheço, eu desconheço aqui em Guarulhos, como falei também pro Geraldo, eu nunca fiz uma audiência presidida por um juiz negro. Você já fez, Wellington? Já fiz sim por juízas negras aqui nos fóruns trabalhistas, no Fórum Trabalhista de Guarulhos nós temos, e são sempre juízas de uma preparação assim excelente, sabe? E as mulheres, como na advocacia, as mulheres elas têm crescido, Léo. Então, a maioria das juízas são mulheres, mas aí nós temos pouquíssimas negras, mas eu já tive o privilégio de fazer. Olha só para acrescentar, a informação chegou agora, para ajudar, além do Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, mais 2 negros fizeram parte do Supremo, que foram os ministros Pedro Lessa, de 1907 a 1921, e Hermenegildo de Barros, de 1917 a 1931. Faz tempo, hein? Mas de presidência, eu acho só que o Joaquim Barbosa. Só o Joaquim Barbosa. E na Corte Estadual, na nossa Justiça Estadual, nunca na história se teve um presidente negro. Na OAB, nunca se... Eu também desconheço também, presidência negra. Você tem alguma recordação, Wellington, na OAB? Da OAB Guarulhos, da OAB São Paulo, também não tem nenhuma recordação, Léo, infelizmente. Então, olha só, Geraldo, arredondar essa questão das cotas raciais, Geraldo, eu entendo que, de fato, são valiosas aí, ferramenta valiosa para corrigir essas distorções aí, essa dívida moral que nós temos, como o Léo falou, com a própria raça, né? Porque a maioria do brasileiro é negro. Vou pedir licença para vocês aí, para chamar o presidente, né? Até por questão de respeito e hierarquia, o nosso presidente Eduardo Ferrari está nessa roda. Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, Geraldo Júnior. Boa tarde, doutor Wellington Santana Júnior. Boa tarde, Leonardo Camargo, meus queridos amigos e irmãos de batalha da advocacia. E boa tarde a todas e todos que nos acompanham e nos assistem. Eu estava aqui atenciosamente observando aí as considerações, né? A pauta de hoje, presidente, é a discriminação racial, porque amanhã, conhecido como sábado, se comemora o Dia da Consciência Negra. E aí, o primeiro presidente negro da OAB São Paulo será homenageado, né? E foi o Benedicto Galvão, o primeiro presidente negro da seccional paulista da OAB São Paulo. E eu gostaria de ouvir a sua palavra a respeito desta data que se comemora no Brasil e da importância dessa lei que foi aprovada já há algum tempo, que pune, né, aquele que comete esse tipo de crime. Inclusive hoje o Senado Federal aprova texto que tipifica a injúria racial como racismo, presidente. Veja, Geraldo, só colocando aqui uma questão, nós estávamos falando do TRT, né, da segunda região, os senhores estavam aí colocando, foi a antecessora ao presidente atual, era uma mulher negra, a doutora Riva. E também aqui na nossa circunscrição nós temos uma juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estadual, negra, também a doutora Flávia Martins. Colocando a questão que está sendo discutida, eu penso que é mais do que justa essa correção, porque é necessário a intervenção através dos legisladores para que as coisas tenham um nível, né, e fiquem equânimes, iguais a todas e todos. Se a sociedade ela tem que sofrer algumas intervenções para que ela possa assimilar, e é natural que isso aconteça, então eu vejo com naturalidade, acho exatamente correto, tenho convicção de que é correto, assim como as cotas também, Geraldo, tenho uma posição favorável a elas, que elas vão sempre buscar a correção. Evidentemente que a gente não quer que isso prevaleça eternamente, mas a sociedade precisa dessa intervenção estatal para que haja essa equidade, para que a gente busque a equidade e consiga fazer com que a sociedade seja igual para todos e para todas. Agora mesmo eu estava ouvindo a Rádio CBN, no Rio de Janeiro,
um influenciador foi abordado pela polícia militar e ele filmou a abordagem, né? E ali, veja, nós já dá para perceber ali o sofrimento que ele tem, ou seja, a discriminação que ele sofreu. Foi pilhado, foi pego, foi gravado, né? Então, enfim, há necessidade sim, Geraldo, e eu sou plenamente favorável. E aí eu queria abrir o debate, porque nós iniciamos o programa falando da questão da família, porque nas escolas, as crianças que ainda não têm tá se definindo o seu caráter, e se naquele ambiente não houver atenção por parte dos professores com relação a esse tipo de comportamento que é o racismo, fica difícil essa criança se tornar um adulto de uma maneira raivosa, vamos por assim dizer, né, presidente? Senhores. Sem dúvidas, Geraldo. Vamos ouvir os nossos amigos aí também, para não ficar aqui monopolizando a fala, né? Gosto muito de ouvir o doutor Leonardo, o doutor Wellington. Senhores advogados, começa com o nosso corintianíssimo doutor Leonardo. Prazer estar do lado do meu presidente, meu amigo, São Paulino, Ferrari, uma grande honra ladear aqui lado a lado com meu amigo. Então, eu também concordo plenamente com as falas do presidente. Eu acho que é uma dívida moral e social que o Brasil tem, né? O doutor Wellington falou de dados aí dantescos, né? Que em cargos de liderança de empresas não chega a 5% a diretoria de pessoas negras. Tribunal de Justiça, então, é uma aberração. Geraldo, eu acho que alguns anos atrás foi dado como uma grande crítica uma foto, sai aquela foto anual, o doutor Ferrari sabe, do pleno lá da Corte Paulista, não tinha um negro. Isso foi colocado no Brasil inteiro, não tinha um negro na presidência, dos lados, né? Eu nunca despachei. Não sei se o doutor Ferrari já despachou com algum desembargador negro. Desembargador não, doutor Leonardo, não. Então, nem precisa falar então, né, Geraldo? Então, essa foto foi abominante. Uma corte paulista não tem um juiz negro. Olha que absurdo, não tem um desembargador negro. Então, concordo com a fala do nosso querido amigo, nosso presidente. Há uma dívida moral e essa dívida tem que ser, principalmente ali, nivelada pelos nossos legisladores. Então, tem que ter reserva de vagas, tanto em concursos públicos quanto em escolas públicas, né? Porque são pessoas que, às vezes, são culturas, sofreram grandes violações na construção. Então, concordo também que deve ter essas vagas, sim, como um nível não de recompensa, mas um nível de colocá-los, né? De dar um equilíbrio social e moral, nivelando cargos, principalmente o cargo público, que é aberto para todos. Então, nós temos aí uma dívida moral, sim, com esses tipos de raças. Então, concordo com a reserva de vagas. Não sei o doutor Wellington aí, se concorda. Doutor Wellington, qual é a sua visão em relação às cotas? Geraldo, mais uma vez aqui, deixa eu agradecer o convite e também a honra de estar ao lado do doutor Leonardo Camargo e com o meu querido presidente, Eduardo Ferrari, que tem, lutado tanto aí pela classe nesses últimos 3 anos à frente da OAB Guarulhos. Então é uma honra estar ao lado do presidente Ferrari, do Geraldo, que são 3 amigos e 3 advogados, os quais eu admiro muito. Geraldo, sobre as cotas aqui, eu disse que eu concordo, né? É uma forma de corrigir um pouco essas distorções, já que nós vivemos na sociedade, permitindo que o acesso ao ensino superior ele tenha um pouco mais de flexibilidade para a sociedade negra, para os brasileiros negros. Isso é uma forma também de chegar a cargos de liderança, chegar à magistratura, chegar aos níveis de diretoria. E é importante, como nós sentimos falta aqui, de ver negros nos cargos de liderança. E isso, com certeza, fará diferença, né, na conscienciação, na consciência das pessoas que veem essas pessoas liderando entidades, liderando magistratura, liderando presidência de empresa, etc. Então, sou a favor das cotas para que esse mecanismo possa mudar
quanto antes, é uma luta de século, mas é um trabalho de formiguinha, né? Aqui nós estamos aqui mais uma vez também fazendo esse trabalho de formiguinha até mudar mais a consciência social. Presidente doutor Eduardo Ferrari, eu sei que você está numa agenda e parou o carro para atender a gente. Aliás, muitíssimo obrigado pela gentileza. E já vou liberar o senhor. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da família, porque é o pilar, é o alicerce de tudo, né? Quando a família não participa da educação dos filhos, fica difícil cobrar da sociedade porque a família não fez sua parte. Como é que o senhor enxerga hoje a questão? Eu fiz essa pergunta no início do programa, eu vou repetir, o senhor não estava participando. Nas escolas, principalmente aquelas escolas onde o filho fica o dia inteiro, o pai deixa de manhã, vai pegar no final do dia. Quando os pais não acompanham o que acontece na escola, isso é fato, qual é a sua preocupação com quem não acompanha o relatório diário dos seus filhos nas escolas? Geraldo, para mim é uma conclusão muito tranquila e muito lógica. As crianças, elas nascem no seio e no lar, né, no seio familiar. Os pais, eles são responsáveis e a atribuição dos pais é justamente fazer esse acompanhamento. A escola tem a sua a função na educação da criança, mas não substitui o pai, porque a base, aquela orientação do zero dos pais. A minha esposa até, ela está terminando a faculdade de psicologia agora e ela faz todas as sextas-feiras atendimento ao público, né? E ela atende uma adolescente que faz o tratamento. E ali no tratamento, o psicólogo, ele também convoca os pais para dividir a responsabilidade. Então, é muito importante que a família participe desse processo. É verdade que todos nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que nos dedicar, mas a família prescinde e é necessário participar de todo esse processo, até para entender. Eu me lembro, uma vez quando eu era criança, né, a minha mãe, eu ganhei um carrinho pequeno, eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos, 6 anos talvez, e minha mãe me conta isso, que eu ganhei um carrinho de um amigo da escola e levei para casa. A minha mãe não sabia o que tinha acontecido. Minha mãe fez eu voltar na escola e devolver o carrinho, né? E aí conversou com as mães e ali a gente entendeu, né? E aquela lição que eu aprendi foi, eu preciso sempre ter autorização da minha mãe para, por exemplo, levar um carrinho para casa, porque hoje é um carrinho, amanhã é alguma outra coisa e a gente vai perdendo o controle. Então, essa correção minha mãe me fez. A criança não tem autonomia para, por exemplo, doar um carrinho para uma outra criança. Um exemplo simbólico, não é, do que é uma intervenção. E isso é muito importante, a participação, a atenção. Os desvios de conduta vão acontecendo gradativamente. Ninguém consegue mudar a personalidade de um dia para o outro. E a correção pontual é a melhor saída. E a família tem essa responsabilidade, Geraldo. Doutor Leonardo Camargo, você tem filhos e gostaria também de ouvir a sua opinião em relação à responsabilidade do pai no acompanhamento do seu filho, ou da sua filha, como queira. Então, eu já tinha falado sobre a família, né, doutor Eduardo Ferrari? A própria Constituição nossa, no artigo 226, diz que a família é a base da sociedade. Se a nossa Carta Magna, que rege todas as leis, fala que a família é a base de tudo, porque ela já entende que os maiores formadores de opinião, as maiores formações de caráter, como diz o nosso presidente, está dentro, os formadores é o pai e a mãe, porque eles estão preparando aquela pessoa ao futuro da sociedade. Aquela criança pode ser um presidente da república, como pode ser um faxineiro. Se os valores não foi passado a ela de criança, que ela não pode pegar o brinquedo, o carrinho do amiguinho, sem autorização dele, imagine ele mexendo com o dinheiro público futuramente, imagine ele mexendo com valores que não é dele. Então, se as pessoas esquecerem que a família é a base de tudo, pode ter o Código Penal, pode ter o Código de Ética, mas a família é o maior formador de caráter que nós temos na sociedade, né, doutor Wellington? Perfeito, muito bem colocado mais uma vez, o Léo, um olhar sempre muito humano, o presidente Ferrari também com um olhar sempre muito social para esses problemas. E, infelizmente, as pesquisas recentes mostram que 97% dos brasileiros
eles veem que há racismo dentro do Brasil. 97% das pessoas percebem isso, né? A abordagem policial, 80% a mais acontecem com os negros. Por exemplo, a chance de contratação numa empresa, os brancos têm 70% mais chance de contratação. Então, são montanhas árduas a serem escaladas e que precisa passar sempre por esse debate, não somente a época, né, da comemoração da consciência negra, mas esse debate, como bem disse o presidente Ferrari, começa dentro de casa. Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, acaba se transformando no meio social que vive. Então, esse olhar para o berço, para o lar, é fundamental, a correção, a presença dos pais e dos professores, né, que são os primeiros líderes aí na formação dessa criança, é muito relevante, tem que ser destacado de fato. A última pergunta para a gente fechar o debate. Um relatório produzido pela Rede de Observatórios da Segurança, Grupo de Estudos sobre Violência nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco, reuniu dados que demonstram como a população negra é a principal vítima da violência no país. Os negros, pretos e pardos são 75% dos mortos pela polícia. Entre as vítimas de feminicídio, 61% são mulheres negras, enquanto a taxa geral de homicídios no Brasil é de 28 pessoas a cada 100 mil habitantes. Entre os homens negros de 19 a 24 anos, esse número sobe para 200. Presidente Eduardo Ferrari, sua opinião. Geraldo, os dados são alarmantes e constatam o que a gente está dizendo aqui, o que o Dr. Wellington acabou de lançar aí e dizer que os índices são altíssimos e elevados. Nós precisamos de políticas públicas, institucionais também, para que a gente possa fazer essa mudança e essa interpretação da própria sociedade. Existem dados que comprovam também que os próprios negros acabam sendo racistas, por exemplo, numa abordagem policial, por exemplo, no convívio diário. Então, Geraldo, é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade e nós temos que, aliás, também os formadores de opinião, fazermos a mudança, não é, Geraldo? Você tem um papel fundamental aqui perante a sociedade, que a TV Guarulhos chega nas casas, e isso é importante. E o trabalho de formiguinha, como bem observado pelo Dr. Wellington, também é importante. E a política pública, Geraldo, a intervenção estatal é necessária para que a gente mude esse cenário. Os dados são alarmantes, chega a ser vergonhoso esse tipo de dado, mas é uma realidade que nos incomoda e muito, Geraldo. Doutor Leonardo Camargo, a sua opinião. Então, concordo mais uma vez, né? É só olhar o sistema penitenciário. Eu e o doutor Ferrari estamos ali quase que todos os dias nos CDPs, nas delegacias. Infelizmente, você olhar uma carceragem que metade delas são pessoas jovens e negras, né, doutor Ferrari? É uma tristeza. Então, alguma coisa não deu certo na base. Então, é o nosso legislador olhar alguma coisa no princípio básico da educação, na iniciativa de trabalho, na iniciativa de educação, não deu certo. Então, é como o doutor Eduardo Ferrari falou, é olhar os nossos legisladores, entenderem que deu errado. Está dando errado, tem que voltar de início e tentar ali políticas públicas voltada à boa educação, à prática de produção de trabalho, porque você perder uma massa produtiva para o sistema penitenciário não é uma coisa boa para o Estado. Então, são números, talvez, Geraldo, que não aparecem com tanta frequência, porque não é proveitoso para o Estado falar que mais da metade da carceragem do Estado de São Paulo é feita de pessoas negras. Isso nunca vai aparecer num programa eleitoral. Então, isso é muito interessante, esse debate, e entender os nossos legisladores que deu errado, mas ainda dá tempo de corrigir. E o principal instituto modificador do ser humano é o estudo, seja do princípio básico da educação primária até o acesso a uma universidade. Então, mais uma vez, é produtivo a reserva de vagas,
em universidades públicas, em tudo que é público, concurso público, porque a maior formação de caráter na sociedade vem do estudo, Geraldo. Doutor Wellington Santana, a sua opinião a respeito desses dados alarmantes. Negros são 75% dos mortos pela polícia no Brasil. Obrigado, Lucas Braga. Geraldo, o dado é alarmante, preocupante, mas eu sou um eterno sonhador com o pé no chão, né? E eu vejo mudanças, eu vejo mudanças acontecendo na nossa sociedade, a exemplo das mulheres. As mulheres vieram avançando, alcançando o seu espaço social. Hoje, com tanta política pública, cobrança social, as coisas mudaram bastante. A nossa própria classe, a OAB, o Dr. Eduardo Ferrari está aqui como um líder que colocou isso a ferro e fogo e fez cumprir. Mais de 50% das comissões foram presididas por mulheres. O que nós começamos falando aqui, que a presidência, a liderança de instituições de cargos não tem negros com as mulheres, agora já é mais forte, foi um passo avante muito forte. Então, já temos muitas mulheres à frente. Com os negros, as mesmas coisas. Eu ainda tenho boas esperanças que as políticas sociais que têm sido feitas, mas a intervenção política, legislativa e a consciência social vai levar também a um avanço. Nós esperamos que o quanto antes, mas nos próximos anos, 5, 10 anos, também haverá um avanço, principalmente com essa nova geração, essa nova sociedade que surge, em tese, né, mais livre, menos discriminadora, enfim, mais aberta às mudanças, e acredito que isso vai fazer com que haja avanços. Vamos continuar fazendo nosso trabalho de formiguinha, o nosso trabalho na base, dentro de casa, com os nossos próximos, mas vejo perspectivas boas para o futuro, para avançar melhor com esse tema, Geraldo. Vou começar com você, despedindo de você. Muitíssimo obrigado. Desculpe atrapalhar o seu almoço. Se quiser mandar uma marmitex, nós aceitamos. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista. Obrigado. Obrigado você, Geraldo. Um prazer estar contigo aí, sempre à frente dessa bancada gloriosa. Hoje com o meu amigão, presidente Eduardo Ferrari, com o meu parceiro de batalha também, o Léo Camargo. Satisfação muito grande vê-los todos bem. E uma boa noite a todos. Até a próxima semana. Doutor Leonardo Camargo, advogado criminalista corintianíssimo, o Big Boss. Um prazer estar nessa bancada hoje, agraciado aí com a presença do nosso presidente, nosso querido amigo. Obrigado pela oportunidade, Geraldo, obrigado por estar aqui. E vou deixar um grande beijo também para a doutora Cláudia, para a doutora Ana Absoluta, que são pessoas aí que brigam pela causa negra na cidade de Guarulhos. Deixar um abraço para o meu querido amigo vice-presidente, vice-prefeito da cidade, professor Jesus, também um guerreiro aí pelas causas também, brigas raciais. Então, sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Obrigado pela oportunidade, obrigado por debater aqui um tema tão proveitoso para a sociedade. Obrigado, doutor Leonardo Camargo, advogado criminalista, meu amigo, meu brother. A gente encerra com o presidente da subseção da OAB Guarulhos, doutor Eduardo Ferrari, que também é um especialista na área criminal. As suas considerações finais e também fazendo uma convocação para o próximo dia 25, eleições na OAB Guarulhos. Exatamente, Geraldo, é isso. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, discutir temas que afligem e que muitas vezes precisa de coragem para serem discutidos. Aqui, parabéns, doutor Wellington, parabéns, doutor Leonardo, parabéns você, Geraldo, e a TV Guarulhos, Fernando, que colocam e dão espaço para a discussão de temas polêmicos, tais quanto. Deixo uma saudação especial à minha esposa, que é negra, e também à doutora Denise, que é a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, que desempenha um trabalho fantástico à frente da comissão ladeada com a doutora Juliana Botelho. E é isso, Geraldo. Quinta-feira da semana que vem, temos eleições da nossa classe, o momento de exercermos a nossa profissão, a nossa cidadania e participar desta festa da democracia. Voto direto, das 9 da manhã até as 17 horas, no prédio U da Universidade de Guarulhos, ali entrada pela rua Nilo Peçanha.
e estamos à disposição para aqueles que tiverem dúvidas. O site da OAB está com as informações e gostaríamos de fazer essa convocação, sim, Geraldo, para que todas e todos venham votar no exercício pleno da democracia, dessa grande festa que é a democracia, que é o voto direto aos candidatos que concorrem à valorosa instituição Ordem dos Advogados do Brasil, tanto aqui em Guarulhos quanto em São Paulo. Obrigado, presidente da OAB Guarulhos, meu amigo doutor Eduardo Ferrari, doutor Leonardo Camargo, doutor Ayrton Santana Júnior, um time imbatível. A pauta hoje, discriminação e a importância de discutir isso na sociedade. Senhores, muitíssimo obrigado, forte abraço. E a você em casa, do canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV, ao lado de Lucas Braga. E você, eu sou Geraldo Júnior, você faz parte de uma sociedade humanitária. Não desista dos seus sonhos. Afinal de contas, Deus conhece o seu sonho. Muitíssimo obrigado, boa noite.